TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é quinta-feira, 8 de setembro. E você vai ver a seguir. Rainha Elizabeth II morre aos 96 anos. Endividamento e inadimplência crescem em agosto. Mais um buraco causa acidente com caminhão na Rua do Túnel, em Petrópolis. Alimentos derivados do leite registram diminuição de preços nos supermercados. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. Na tarde desta quinta-feira foi anunciada a morte da Rainha Elizabeth II. Uma das principais personalidades do mundo faleceu aos 96 anos. Foram 7 décadas de reinado, o mais longo até hoje, mas que nesta quinta-feira chegou ao fim. A Casa Real Britânica, por meio das redes sociais, informou o falecimento da Rainha Elizabeth II aos 96 anos. O anúncio da morte comoveu todo o mundo. A morte da rainha foi confirmada pelo Palácio Buckingham. Durante o ano de 2022, a monarca se ausentou de eventos importantes devido a problemas de saúde, como o Jubileu de Platina, que comemorava os 70 anos de reinado. Durante as chuvas, a rainha se solidarizou com Petrópolis devido às tragédias ocasionadas pelas chuvas. No texto, a monarca comenta: "Estou profundamente triste em saber sobre a trágica perda de vidas e destruição causada pelas terríveis inundações no Brasil. Meus pensamentos e orações estão com todos aqueles que perderam suas vidas, entes queridos e casas, e também com os serviços de emergência e todos aqueles que trabalham para apoiar os esforços de recuperação." Nas redes sociais, uma página em homenagem à família Orleans e Bragança, família imperial brasileira, postou uma foto da rainha quando foi recebida pelo príncipe Dom Pedro Gastão de Orleans e Bragança e Dona Esperança na residência de Vilamarque de la Condesa, na Espanha. Na foto, também é possível ver o marido de Elizabeth II, o príncipe Filipe, e o rei Juan Carlos da Espanha. O rei Juan Carlos era sobrinho de Dona Esperança. Durante sua trajetória, Rainha Elizabeth visitou o Brasil uma vez e foi ao Rio de Janeiro, onde encontrou o jogador de futebol Pelé. A monarca se tornou uma das principais personalidades do mundo. A rainha deixou 4 filhos. Agora quem assume o trono é seu filho Príncipe Charles, que ainda na tarde desta quinta-feira foi nomeado como Rei Charles III. Hoje, um novo buraco surgiu na Rua Francisco Scali, mais conhecida como Rua do Túnel, em Petrópolis. A roda de um caminhão que carregava pedras para as obras emergenciais da região ficou presa em uma cratera. Os moradores do local afirmam que os riscos estão aumentando. 7 meses após a tragédia, a rua que comporta os mais de 3 quilômetros da estrutura do túnel extravasor Francisco Scali, a Rua do Túnel, no Quissamã, em Petrópolis, continua sofrendo as consequências das tragédias registradas em fevereiro e março. No dia 26 de julho, as obras de recuperação do túnel extravasor foram iniciadas. Nesta quinta-feira, mais um buraco apareceu no local e a roda de um caminhão responsável por levar os materiais das obras foi danificada pela cratera. As obras custaram 74 milhões de reais e ainda estão em andamento. De acordo com as informações divulgadas pela empresa responsável, atualmente eles estão estudando e mapeando o local. Já foram abertos 3 pontos em que foi possível identificar 30 crateras. De acordo com Hélito Fraguas, morador que já se acidentou em uma cratera no mesmo local, o sentimento é de abandono. Que abriu mais uma cratera agora com o caminhão passando, né? E a gente não sabia que aquele pedaço estava oco, né? Igual vários outros pedaços estão. Então, assim, esse é mais um ponto que deixa nós moradores assustados, né? E a maioria, alguns deles já estão querendo até ir embora do bairro por causa disso. Um levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostra que o endividamento das famílias com carnês e cartões de lojas varejo e da inadimplência das famílias avançaram em agosto. Com isso, o endividamento alcançou 19,4%.
Dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostram que o endividamento das famílias com carnês e cartões de lojas de varejo e a inadimplência das famílias avançaram em agosto. O endividamento alcançou 19,4% percentual, que representa a alta de 0,5 ponto percentual se comparado a julho e de 1,2 ponto em relação a agosto do ano passado. Já a inadimplência alcançou 29,6% do total de famílias no país, sendo o maior patamar desde o começo da série histórica em 2010. Empresta o cartão para os outros vai gastando, aí a gente entra pelo cano. O levantamento mostrou ainda que o aumento no indicador pode ser explicado pela procura por crédito das famílias de baixa renda. Nos últimos 4 meses, o endividamento por carnês para este público-alvo subiu 1,8 pontos e chegou a 19,8%. Fui comprando, e quando fui ver, comprei. Ainda segundo a CNC, a alta da contratação de dívidas foi mais expressiva para as famílias com rendimentos de até 10 salários mínimos, que registrou 1,1 ponto percentual do que entre as famílias de maior renda, que teve alta de apenas 0,9 ponto. No ano, a alta do endividamento direto em lojas do varejo é de 0,7 ponto entre as famílias com até 10 salários de rendimento mensal. Já nas famílias consideradas mais ricas, cresceu 3 pontos. A pesquisa também apontou que no mesmo período, o público masculino está mais endividado nos carnês, com 19,5% do que o feminino, com 18,8%. Apesar disso, houve redução de 3,2% nos endividamentos no cartão de crédito. Só não gasta mais do que o salário. Ainda em agosto, o percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer em outros métodos de pagamento, como cheque pré-datado, cartão de crédito e prestação de carro, chegou a 79% do total dos lares no Brasil. Neste quesito, houve aumento de 0,5 pontos de mulheres endividadas entre julho e agosto. No intervalo de um ano, as mulheres acumularam mais dívidas do que os homens. Apesar disso, o dinheiro em espécie ainda é a melhor opção para alguns. Eu acho muito pequenininho o número na máquina, fico com medo de roubarem, de não pagar, de não entrar, então eu tiro o dinheiro e pago todo o dinheiro. Pelo segundo mês consecutivo, subiu o volume de consumidores que atrasaram o pagamento de contas de consumo ou de dívidas e atingiu 29,6% do total de famílias no país. O ocorrido veio depois da inadimplência se manter moderada entre abril e junho deste ano. Com isso, a proporção de famílias com atraso em contas ou dívidas cresceu 0,6 ponto percentual. Controlar, né? Ser econômico, controlar o dinheiro que você tem no banco, né? Os produtos derivados do leite sofreram alteração no valor nos mercados do país. Veja na reportagem de Gabriel Fachola. Queijo, iogurte e manteiga. Estes são alguns dos produtos mais consumidos pelos brasileiros e todos eles têm algo em comum. São derivados do leite. No mês de agosto, o valor do produto caiu, mas tem muito consumidor que ainda não sentiu a diferença no bolso. Não, de jeito nenhum, não baixou não, em pó principalmente. O queijo está bem caro. Às vezes meio queijo, R$32, 38, meio queijo. O iogurte baixou um pouquinho, que minha filha compra para os meus netos, mas o resto não baixou nada não, gente. E a manteiga? Manteiga? É ruim de manteiga ter baixado, hein? Manteiga não baixou foi nada. Hoje em dia a gente tem que pesar mais no que pesa mais em casa do que essa parte de laticínios, né? A gente que tem criança em casa, a gente passa muito perrengue, porque realmente não está dando comprar leite em si para saciar as crianças. Imagina para saciar um adulto, alguma coisa do tipo, um convidado, não tem como. O Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos realizou uma pesquisa em que foi possível comprovar a diminuição. No mês de junho, o Diese divulgou uma pesquisa com o valor dos alimentos que compõem a cesta básica. Quando o assunto é o leite, o estado do Rio de Janeiro estava com um dos valores mais altos de todo o país. Na última pesquisa divulgada, foi possível observar que o estado apresentou queda no valor e, consequentemente, em todos os derivados. Baixou sim, chegou a R$ 7,00, está R$ 4,39 ali. Deu uma melhorada, né? Dá pra gente aproveitar um pouquinho mais, né? Matar a vontade da gente um pouquinho, né? Que às vezes a gente não come porque tá muito caro, mas aí sempre abaixa um pouquinho, aí dá condições a gente. É bem simples, que abaixou.
O queijo, o leite, deu uma caída boa. O departamento justificou que o clima seco e, consequentemente, a falta de chuva, somado ao aumento do custo de produção, são fatores que fazem com os preços dos produtos derivados do leite no varejo continuem aumentando em outras cidades. A maior variação foi registrada em Vitória, com 34,49%. E você vai ver depois do intervalo. Prefeitura de Nova Friburgo reinaugura sala de vacina na Unidade Básica de Saúde do Cordoeira. Fiocruz realiza parceria com a Prefeitura de Petrópolis para prevenção em áreas atingidas pelas tragédias deste ano. Interessados em adoção já podem ter acesso a cadastro de crianças. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta em instantes. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. A Prefeitura de Nova Friburgo reinaugurou hoje a sala de vacina da Unidade Básica de Saúde Ariosto Bento de Melo, no bairro Cordoeira. O espaço que antes não seguia as devidas normas da vigilância sanitária foi reformado. Dentre as melhorias está a instalação de um computador para o lançamento das doses no sistema, o que permite a alimentação em tempo real da caderneta de vacinação online na plataforma do Ministério da Saúde. A vacinação já está disponível no novo ambiente para toda a população do bairro. Uma parceria entre o Fórum Itaboraí de Política, Ciência e Cultura na Saúde, programa da presidência da Fiocruz em Petrópolis e a Prefeitura Municipal foi firmada para desenvolver um plano de prevenção de doenças e promoção da saúde nas áreas atingidas pelas tragédias de fevereiro e março deste ano. A Fundação Oswaldo Cruz encaminhou 16 técnicos de diferentes áreas da saúde para Petrópolis no início de agosto, com o objetivo de criar uma proposta de prevenção de doenças e valorização da saúde nas regiões afetadas pelas chuvas que assolaram o município nos meses de fevereiro e março. O projeto é uma parceria entre a Prefeitura, o Programa da Presidência da Fiocruz e o Fórum da Política, Ciência e Cultura na Saúde de Itaboraí. O que foi pensado e discutido conjunto com a Prefeitura foi fazer um diagnóstico participativo comunitário para prever novas emergências, na realidade, porque já estamos praticamente ao início das novas chuvas e de risco de novas calamidades. As equipes vão atuar por 3 meses em territórios pré-estabelecidos como o Alto da Serra, Vila Felipe, Chácara Flora e outras 6 regiões que foram escolhidas pela Fiocruz. O foco é identificar quais são os principais problemas e carências de cada região, montar um relatório e encaminhar para a Prefeitura de Petrópolis com as possíveis soluções. Durante todo o primeiro mês de agosto, as equipes visitaram alguns territórios, não apenas os afetados, mas também territórios que receberam famílias que foram deslocadas da área de emergência. Em seguida, vai ser realizado um documento com os principais resultados adquiridos, junto de propostas de solução. O documento vai para o Poder Público Municipal a fim de orientar ações específicas e concretas nestas áreas. Nas últimas semanas, também estão sendo realizados no Fórum Itaboraí treinamentos das equipes a fim de capacitar esses profissionais contratados para a realização do diagnóstico rápido participativo, que consiste em ouvir a população e os técnicos que têm a relação com cada comunidade. Algumas alternativas de solução, né? Que são alternativas tanto das tradicionais de contenção de encostas,
quanto às alternativas de rotas de fuga, né? Coisas que a Defesa Civil já está fazendo, mas complementando com a escuta comunitária. O Conselho Nacional de Justiça disponibilizou uma ferramenta que possibilita o aumento das chances de crianças e adolescentes serem adotados. Por meio da busca ativa no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, os interessados em adotar podem ter acesso às informações de crianças que estão em abrigos. Cerca de 32 mil pretendentes habilitados pela Justiça já podem acessar fotos e vídeos de crianças e adolescentes que estão em abrigos, aguardando pelo acolhimento familiar através do Sistema de Adoção e Acolhimento. Essa busca é feita a partir de uma autorização judicial e precisa do consentimento da criança e do adolescente. Segundo o CNJ, o material visual é disponibilizado com uma marca d'água com os dados pessoais da criança e do adolescente para evitar o uso inadequado. Ainda segundo dados do Conselho, desde 2019, foram mais de 12 mil adoções através desse sistema. E entre janeiro e agosto foram mais de 2 mil adoções através desta plataforma. Rafaela Cordeiro, para o Correio da Manhã na TV. E você vai ver depois do intervalo. A LERJ aprova projeto de lei que prorroga cotas para negros e indígenas em concursos públicos. Praça Visconde de Mauá é adotada no projeto Jardins Imperiais. Eleitores vão ter mais tempo para conferir voto na urna eletrônica. Medida provisória flexibiliza perícias médicas do INSS. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta já. Olá, amigo e amiga. Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo. Pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. A LERJ aprovou na última terça-feira uma lei que reserva 20% das vagas oferecidas em concursos públicos para negros e índios. O texto segue para ser sancionado pelo governador Cláudio Castro. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou em discussão única na última terça-feira a prorrogação das cotas para candidatos negros e indígenas em concursos públicos até 2081. De acordo com o texto, 20% das vagas serão destinadas a esses públicos. A medida ainda aponta que a aprovação será conforme a classificação geral do concurso, mas a cada 5 vagas, uma será destinada para candidatos negros ou indígenas. A medida visa garantir os direitos fundamentais e o princípio de igualdade. O texto segue para o governador Cláudio Castro, que tem 15 dias para sancioná-lo ou vetá-lo. Richard Stolzenburg para o Correio da Manhã na TV. Foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro esta semana a medida provisória que dispensa a passagem por exame da Perícia Médica Federal para requerimentos de auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. A norma havia sido aprovada pelo Senado no início do mês passado. A medida provisória 1113 de 2022, que altera regras de análise e concessão de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro nesta semana. Segundo o texto aprovado por senadores, fica dispensada a passagem por exame da Perícia Médica Federal para requerimentos de auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. A norma havia sido aprovada pelo Senado no início do mês passado. É bom, né? Se não precisa, né? Tudo que for retirado facilita, né? Segundo o governo federal, o objetivo da MP é reduzir o prazo de espera do agendamento do Serviço de Perícia Médica Federal, que atualmente leva em média 60 dias e conta com 736 mil pedidos pendentes. Dessa forma,
O Ministério do Trabalho e Previdência vai definir as condições para a dispensa do exame e quando a concessão do auxílio estará sujeita à análise documental, incluídos atestados e laudos médicos. Esse modelo foi usado nos últimos 2 anos devido às restrições causadas pela pandemia de Covid-19. Marcia recebe o auxílio por conta de sequelas após uma cirurgia na coluna. Tem que fazer perícias periódicas, aí eles forçam a gente a fazer cursos, achando que a gente vai voltar para o mercado de trabalho. Se eu tenho sequela na coluna, como é que eu volto para o mercado de trabalho? Foi vetado ainda a revogação de trechos que alteravam a lei que fala sobre o uso de imóveis pertencentes à Previdência Social. Segundo o documento, cabe ao fundo arcar com as despesas de avaliação, conservação e administração dos imóveis. Houve também revogação do dispositivo que previa que, quando se tratar de imóveis não operacionais, sob a gestão da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, a União representará o Fundo do Regime Geral de Previdência Social nos direitos, créditos, deveres e obrigações e vai exercer as atribuições e as competências previstas em lei. Vai melhorar. As pessoas vão ficar na fila, né? Demora, né? De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, pela primeira vez a urna eletrônica vai liberar a confirmação do voto após 1 segundo do preenchimento completo dos números dos candidatos para cada cargo. O TSE explicou que a cada uma das 5 confirmações, a urna vai emitir um som breve e ao final da escolha do candidato para presidente, vai emitir o som clássico e mais longo. De acordo com o tribunal, o objetivo é estimular a conferência e evitar que o eleitor confirme sem querer. No portal da internet, o TSE disponibiliza um simulador de urna eletrônica já com um tempo a mais para a conferência. O primeiro turno das eleições gerais vai acontecer no dia 2 de outubro e um eventual segundo turno no dia 30 do mesmo mês. Rafaela Cordeiro, para o Correio da Manhã na TV. Depois da Prefeitura de Petrópolis anunciar o projeto Adote uma Praça, os organizadores da Feira de Cervejas Deguste, promovida sempre na Praça da Águia, no centro da cidade, agora estão responsáveis pela manutenção do espaço público. Localizada no centro histórico, a Praça Visconde de Mauá, também conhecida como Praça da Águia, vai ter os jardins revitalizados. Por meio do projeto Jardins Imperiais, a Deguste adotou o espaço e vai ser responsável pela manutenção do local. Então, a intenção de adotar a praça foi justamente uma forma de retribuir todo o uso que a gente faz do espaço há 6 anos. A Deguste ela acontece aqui na Praça da Águia, todo segundo final de semana do mês. Então, quando a gente descobriu que a gente podia fazer uma adoção através do projeto Jardins Imperiais, a gente entrou com um pedido porque é uma forma de retornar à sociedade e também de deixar o espaço mais bonito, de deixar o local mais agradável do que ele já é. A praça foi projetada em 1897 por Carlos Júnior Meyer e contempla uma área de 1.800 metros quadrados. Dentre as melhorias estão o plantio de mudas e a revitalização e manutenção do gramado. Já a Águia, localizada no centro da praça, a restauração é de responsabilidade da Prefeitura. No local acontecem diversos eventos cervejeiros, como a Feira Deguste, realizada desde 2016. A revitalização do espaço é uma demanda antiga, visto que no entorno estão a Câmara Municipal de Petrópolis, o Centro de Cultura Raul de Leone, a Secretaria de Educação e o Museu Imperial. É uma missão, né? Claro que a Deguste a gente está começando a arrumar esse espaço, então a gente vai começar com uma limpeza, tentando revitalizar tudo que a gente já tem aqui. Agora, a intenção é deixar mais colorido, né? Então a gente está começando agora com uma paisagista para que ela possa, né, nos ajudar nessa missão, que não é uma missão simples, a gente não está falando de qualquer praça. De acordo com o cronograma, uma paisagista já realiza um projeto para a praça, que deve ser implementado em breve. Vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia apontam que a sexta-feira em Nova Friburgo será de céu com poucas nuvens. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 29 graus. Em Teresópolis, a previsão é de sol o dia todo e sem nuvens no céu. À noite será de tempo aberto, ainda sem nuvens. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 29 graus. Em Petrópolis, a situação é parecida, com sol o dia todo, sem nuvens no céu e à noite com o tempo aberto. O município registrará elevação na temperatura,
com mínima de 14 e máxima de 32 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão é de céu com poucas nuvens durante todo o dia. Os ventos serão fracos e as temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 33 graus. Em Pati do Alferes, a previsão também é de céu com poucas nuvens durante todo o dia. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 34 graus. E em Três Rios, a sexta-feira, será de céu com poucas nuvens até a noite. Durante o dia, há possibilidade de elevação na temperatura, com mínima de 16 e máxima de 34 graus. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.